O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha pede ao novo prefeito municipal discussão e união. José Carlos Trujillo defende a construção por meio da participação das pessoas. Para o líder empresarial, a opinião e o posicionamento das pessoas é de fundamental importância para a construção de um futuro melhor. Durante recente entrevista à TV Serra, Trujillo tratou dos desafios que o próximo prefeito municipal terá pela frente. Como entidade, a SIX tem como lema, e isso é importante, né? Eu acho que toda empresa, família, acho que todo mundo tem que ter propósitos, né? E a entidade, ela tem como tema unir forças para o desenvolvimento. Para o desenvolvimento. Então, unindo forças pelo desenvolvimento. Então é fantástico, primeiro, a questão da união, né? Então, digamos assim, não se constrói, digamos assim, nada sozinho. Então, os assuntos têm que ser construídos. Eu acho que um ponto importante, acho que já fica, digamos assim, um tema de casa forte, é que tudo tem que ser construído pela união. Dialogado, discutido, trabalhado. Tem que haver, digamos assim, discussão para aquilo que seja representativo dos anseios, dos desejos e daquilo que efetivamente dá resultado. Atenção, senhores, a essas questões de conselho, atenção a essas questões de consulta pública, um grande engodo. Então, fica aí a deixa que isso aí não funciona, né? Isso não funciona. Conselhos e consulta pública não funcionam, porque o modelo, digamos assim, não instiga ninguém do público a ir à consulta. E os conselhos, digamos assim, são manipulados, né, pela própria sua estruturação para direcionamento dos assuntos que lá circulam. Isso é fato, né, digamos assim. Então, a SIX procura participar, tem sempre feito o seu papel e é impressionante o que nós temos de adesão técnica. Eu digo técnica porque as pessoas, quando se colocam à disposição para opinar, normalmente ela traz conteúdo, né? Então é uma riqueza muito grande, um ponto muito importante dos assuntos que circulam pela entidade para se fazer presente, digamos assim, ao que é tratado na cidade. E falando das nossas expectativas, uma é a questão da união e a outra questão do desenvolvimento. Eu acho que essas duas palavrinhas fecham. E Farroupilha, olha só, nós estamos num eixo, né, num ponto nevrálgico para questões da Serra, né? Então, qual é a riqueza que, de certa forma, não circula por Farroupilha? Nós estamos num trevo entre cidades, digamos assim, de grande desenvolvimento, né? O Bento agora vem despontando muito mais em velocidade do que Oxalá já foi Caxias, mas Caxias, enfim, é o dobro de todos nós. Mas essa riqueza toda circula por Farroupilha. Farroupilha não pode, digamos assim, ficar, eu não digo ficar de fora, mas ela tem que ser um ponto também de ligação disso. Então, quando se fala nesse tipo de posicionamento, nós não podemos pensar Farroupilha num ponto isolado. Farroupilha tem um monte de eixos de desenvolvimento, eixos na parte de turismo. Vai falar da parte, seja do turismo religioso, seja do turismo de compra, mas nós temos também pontos turísticos também fantásticos. Então, esse eixo econômico, cultural e tudo mais que existe em Farroupilha é fantástico, é uma comunhão seja pelo berço da imigração italiana. Então, é muita cultura, é muito conteúdo para ser desperdiçado. Então, nós temos motivos de sobra para nos orgulharmos de Farroupilha e fazer dela uma referência da Serra. Então, agora, quando a gente vê uma cidade cortada, isolada, fatiada, eu estou falando, como é que pode ter uma estrada com semáforos travando todo o seu movimento? Como eu posso ter uma estrada dividindo um município? Até interessante, quem
Quem está fora diz que vai à Farroupilha. Como é que pode, né? Quem está do outro lado da estrada dizer que vai à Farroupilha? Quem né? está em Farroupilha diz que vai a Farroupilha. Então, nós precisamos fazer que haja uma integração e uma movimentação de Farroupilha e aproveitar a situação generalizada de pontos para trazer desenvolvimento aqui em Farroupilha de forma proveitosa. Então, é um posicionamento logístico fantástico. Tem N situações de ancoragem de desenvolvimento. Falamos da questão do turismo, e o turismo leva não só, né, falamos só de pontos turísticos, mas falamos da questão religiosa, falamos de turismo da malha, de compra. Olha quantos shoppings ou centros de negócios atacados nós temos em Farroupilha. Então, a própria beleza natural, olha, pessoal, e outra, viver, digamos, numa cidade como Farroupilha, ela tem uma série de benefícios que ainda pelo porte dela as pessoas se conhecem, se relacionam. Então, isso tudo favorece até agora na questão das eleições. Vamos conversar sim, vamos saber o que os outros pensam, tirar informações. Nós estamos num momento muito bom. Vamos pegar alguns extremos, né? Olha a questão da China, né? País comunista e tudo mais. Quem pensa aquele país como sendo só administrado de cima para baixo, digamos assim, não sabe o que está acontecendo lá, né? Porque, embora pareça, digamos assim, uma coisa não é uma coisa de um, é uma coisa estruturada. Agora, para estruturar, precisa-se de competência. E aí entra num segundo ponto importante, que é a questão dos serviços de competência dentro do município. E entender o que é um servidor público, né? Um servidor público, quem trabalha para servir ao público, digamos assim, tem que, para atender bem esse público, entender das suas demandas. Então, como é que eu posso, digamos assim, ser taxativo em certas situações sem entender exatamente as demandas que vão fazer com que haja esse desenvolvimento? Agora, para ter demandas conscientes, né, nós temos que ter educação. Então, Tudo passa pela educação? Então, digamos assim, nós temos que ter educação, informação a contento. Então, educar, digamos assim, não é simplesmente só dizer que estou tendo vagas de escola ou vou ter isso. Não. É ter informação. É mais do que isso, né? Conteúdo para fazer com que eu haja pessoas com discernimento para contribuir com o desenvolvimento. E aí, enfim, aí é outro assunto que a gente vai e poderia transcorrer muito mais tempo sobre isso. Mas nós temos, digamos assim, que levar em conta a questão da união e o desenvolvimento. E para desenvolvimento, educação. Então, união, educação, desenvolvimento, infraestrutura, ser um servidor público. São palavrinhas, digamos, que começam a marcar, digamos assim, terreno para constituir, poxa vida, o que é que configura, né, o nosso representante maior na prefeitura para fazer com que o município cresça, se desenvolva e o torne um ambiente melhor para os farroupilenses de maneira geral. Gente, nós estamos numa posição, numa cidade, digamos assim, que tem de tudo para ser uma referência em todos os sentidos. De acordo com o presidente da SIX Farroupilha, a entidade empresarial defende a realização de um evento macro no município, podendo ser a FENAQUIV ou outro que venha a ser amplamente discutido com a comunidade. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.